Glória, glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que irão acompanhar esta mensagem. Na noite de hoje, trarei a palavra do Senhor que está registrada na carta aos Colossenses, no capítulo 3, todos os versículos, aleluia, todos não, do 1 até o 17, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, aleluia, desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois, aleluia, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia! Até aqui a palavra do nosso Deus. Glória, glória a Deus. Queridos e amados irmãos que irão ouvir esta palavra, esta mensagem, aqui nós vemos instruções importantíssimas para a vida do servo de Deus, para a vida do cristão, instruções para uma vida santa. Realmente, meus irmãos, não faz sentido mais para um cristão verdadeiro que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, já não faz mais sentido ele viver uma vida como era a vida antiga, como era a vida quando estava no mundo, no pecado, aleluia, na desobediência, né? Vivendo segundo o seu próprio entendimento, o seu coração, né? Segundo o andar deste mundo. Mas não, aqui Paulo está direcionando uma carta a uma igreja, reforçando para eles, né? E incentivando eles, aleluia, a viver uma vida santa,
Porque nós temos que lutar para vivermos uma vida santa. Porque a nossa carne, né, o maligno, ele vai tentar nos induzir a voltar para o velho caminho, a voltar para a prática do pecado. Incessantemente, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos fazer desistir da nossa fé. Ele vai tentar fazer com que a gente abandone a nossa fé. Ele vai tentar fazer com que a gente abandone as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Ele vai tentar nos afastar, aleluia, dessa palavra, meus irmãos. Esse é o maior objetivo do adversário das nossas almas. Realmente é nos enganar e nos afastar da Palavra de Deus. Portanto, vamos frisar nos versículos aqui, aleluia, que fala sobre a santidade. Aleluia. Olha só, o versículo 5, ele é bem claro a respeito da santidade. Ele fala assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação. Essa palavra fornicação, olha só. A fornicação realmente ela está relacionada aos prazeres da carne, ao desejo da carne, aonde a pessoa acaba cedendo aos desejos da carne e cometendo o pecado da fornicação. Então o apóstolo Paulo fala: você quer viver uma vida santa? Abandone isso. Você tem que lutar contra a sua própria vontade, ou seja, mortificar, é matar, sufocar os meus próprios desejos, é deixar, aleluia, com que o Espírito Santo ele encha a nossa vida de uma certa maneira que nós não vamos dar espaço para as coisas da carne. Então ele fala a fornicação, a impureza, meus irmãos. Isso aqui, ó, tem afetado muitas igrejas. Muitos crentes estão sendo afetados pela impureza. Não é porque o homem se casou, aleluia, com a sua mulher, que ele tem o direito de cometer todo o tipo de relação com a sua esposa. A relação do homem para com a sua esposa também ela existe uma maneira santa, existe a maneira correta, porque senão o apóstolo Paulo não teria falado a impureza. Existe a impureza. Por que ele está falando a impureza? Logo depois da fornicação. A fornicação é para os solteiros. A fornicação, o apóstolo Paulo está falando para os solteiros. A impureza para os casados. Aleluia, para eles se manterem puros. Aleluia, não deixarem que nada venha contaminá-los. A afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza. Tudo isso ele considera como idolatria. Por quê? Aleluia, porque se nós nos entregarmos a todos esses pecados que foram citados aqui, realmente nós vamos começar a idolatrar esses pecados e ficaremos cegos espiritualmente. O pecado ele cega o entendimento do ser humano e faz com que ele pense que esteja caminhando tudo bem. O pecado ele é como se fosse, aleluia. Muitos pregadores usam esse exemplo. Ele fala como se você pegasse um sapo e o colocasse, aleluia, em uma água e uma panela, sobre um fogão. E ali a água está na temperatura natural, o sapo fica ali tranquilo. E de repente então liga-se o fogão e ali aquela temperatura começa, aleluia, a ficar subindo devagar. E o sapo está ali dentro da água, Então ele simboliza o ser humano no seu pecado. Ele vai devagarinho, comete um pecado, O jovem vai lá, comete a fornicação, aleluia, acessa conteúdos proibidos. Ou então o casado vai lá, vê a imagem de uma mulher mais bonita e acaba ali no seu momento, na sua intimidade, pensa em outra coisa, em outra pessoa. Então ele já está começando a abrir a impureza, a impureza, o adultério. Então está ali devagarinho, o sapo está dentro da água e a temperatura subindo. Isso simboliza o pecado. Não, isso não tem problema, é só um pecadinho de nada. E ali o sapo dentro da água e a temperatura vai subindo. E a ciência, quem estuda, aleluia, essa parte dos animais, fala que o sapo ele vai se adaptando à temperatura da água. Para ele é como se estivesse normal, ele tem essa capacidade de se adaptar.
E o ser humano ele é desse jeito quando está em pecado. O diabo cega o entendimento e o ser humano fica igual um sapo ali dentro da água imóvel, né, se adaptando ao pecado. E o pecado vai lá aumentando a temperatura, que começou um pouquinho, aquela brecha, e vai aumentando, e vai aumentando. E vai ficando cada vez pior, né, mais pecado e mais pecado. Então acontece assim com o sapo, e aquela água vai elevando a temperatura de um certo ponto, e aquele sapo então chega uma hora que ele não suporta mais a temperatura e acaba morrendo devido à alta temperatura. Assim acontece com o ser humano quando ele está no pecado. Ah não, isso é só um probleminha, só uma mentirinha. Uma mentirinha só não tem problema. Não, eu mudar a verdade aqui um pouquinho, eu mentir ali, não vai fazer, não tem problema, é tranquilo. Mas aqui, meus irmãos, essa palavra vem para abrir os nossos olhos, porque na vida do cristão não pode haver mentira, não pode, irmãos. A mentira nós sabemos de quem ela provém. O diabo é o pai da mentira, irmãos. Se nós abrirmos a nossa boca para falarmos uma mentira sequer, meus irmãos, é a mesma coisa do que a gente dobrar o nosso joelho e falar louvado seja Satanás. É a mesma coisa. Quando nós mentimos, é a mesma coisa que a pessoa dobrar os seus joelhos e louvar ao inimigo. Por isso nós temos que ser sóbrios, vigilantes, andar em verdade, em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Aleluia. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo falou sobre esses pecados, né, ele fala que realmente a ira de Deus, ele vem sobre os filhos da desobediência. Cedo ou tarde, a ira de Deus vai se manifestar sobre os que andam na desobediência. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Então o apóstolo Paulo ele fala para uma igreja, aleluia, para lembrar eles que isso é coisa do passado. Não é mais para ser praticado no presente, isso é coisa do velho homem, é coisa da velha natureza. Vivíeis, isso é passado. Nós não podemos então ter essas práticas em nosso meio, na nossa vida, no momento presente ao qual nós vivemos, porque nós de fato nós somos novas criaturas, o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então a nossa vida realmente ela é transparente, aleluia, ela é purificada com a palavra, né? Ela é cheia de temor, a nossa vida é cheia de temor e respeito, aleluia, pela palavra de Deus. Nosso corpo, nós temos então o devido cuidado, né, para não pecarmos contra o nosso corpo, para não afastarmos o Espírito Santo. Então ele fala aqui no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Meus irmãos, o pecado da ira, aleluia, muitas vezes nós somos sujeitos a ficar, aleluia, irados durante o nosso dia, né? Se alguém fala alguma coisa que nos chateia muito ou faz alguma coisa, nós corremos o risco de ficarmos irados, né? A cólera, se encolerizar contra o nosso irmão. A malícia também é um pecado que ele constantemente ele fica tentando nos rodear. Por quê? O diabo ele vai tentar colocar desconfiança nos nossos corações. O diabo ele é especialista em lançar dardos inflamados. E os dardos inflamados do maligno, eles são carregados com pensamentos, né, com frases e sugestões para a nossa mente. Então o diabo, como ele é o pai da malícia, ele é o pai da mentira, ele é o próprio mal, então ele seduz e tenta seduzir as pessoas a serem maliciosos assim como ele é também. É onde, quando nós abrimos essa brecha, né, quando nós baixamos a guarda e deixamos um dardo inflamado acertar a nossa mente, o nosso pensamento vai ver malícia em tudo, vai começar a ver malícia em tudo. Nós não vamos mais conseguir ter aquela pureza, aquela santidade. Sempre que alguém vier falar com a gente vai já ficar com o pé atrás pensando algo mal, alguma malícia. Isso é quando a pessoa é acertada por um dardo inflamado. Então nós temos que realmente, aleluia, afastar tudo isso, esse pensamento de malícia. Isso aqui também é terrível, meus irmãos, entre a igreja. Maledicência. Maledicência, meus irmãos, é uma coisa terrível que acontece na vida das pessoas.
é o hábito de maldizer, de falar mal, sabe? Maledicência, uma pessoa que, aleluia, a boca dela praticamente só sai maldade, sabe? Os pensamentos estão em constante maldade, a boca só fala maldade. E aqui por último ele finaliza com palavras torpes da vossa boca. Meus irmãos, a pessoa sem o Espírito Santo de Deus é triste a vida. O comportamento de uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus é terrível, é triste e é degradante. E nós, como somos servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, nós conseguimos identificar isso muito claramente, né? Fica muito nítido. Como nós somos espirituais, nós conseguimos compreender as coisas da carne. Então quando a gente vê, passa pela rua, ou ouve alguém xingando, falando palavrão, sabe, amaldiçoando, sabe, usando a sua boca para falar palavras torpes, aqui o apóstolo Paulo fala que isso é coisa antiga, do passado, do velho homem, e que não cabe à igreja de Cristo ser assim, desta maneira. Porque senão nós estaremos desobedecendo a Deus, desobedecendo a sua palavra, vivendo uma vida realmente fingida. E não é esse o papel do cristão. O papel do cristão é brilhar, meus irmãos, é ser luz. Luz no mundo e sal da terra. Então a nossa boca, o nosso vocabulário, ele tem que ser transformado. O Espírito Santo, ele não fica xingando, falando palavras torpes. O Espírito Santo, ele é, aleluia, puro. O Espírito Santo de Deus é puro, ele é santo, e ele usa palavras, aleluia, irrepreensíveis. As palavras do Espírito Santo, elas sempre vêm para nos auxiliar, nos ensinar, nos edificar, para nós crescermos o quê? Em conhecimento, nos renovarmos em conhecimento. Então aqui foi falado sobre a mentira, o versículo 9. Não mentais uns aos outros, porque que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então a mentira, meus irmãos, eu vou falar a verdade, eu preciso confessar isso, Eu já fui um homem mentiroso, eu já fui. Mas hoje, graças a Deus, conforme eu estou andando diante da palavra de Deus, depois que fiz a minha confissão dos meus pecados e me reabilitei em Cristo, glória a Deus, a minha vida tem que ser transformada, irmãos, e a sua vida também tem que ser transformada. Não tem que ter esse negócio de mentira, não pode mentir, meus irmãos, não existe mentira entre cristãos, não pode haver isso, Então ele fala no versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Olha que coisa linda. Irmãos, isso dá um prazer na nossa alma, meditar nas Sagradas Escrituras. Traz conhecimento de Deus, isso alimenta a nossa alma, isso alegra o coração do crente. A nossa alma, quando ela tem sede de buscar o conhecimento de Deus e a gente vai lendo, vai pedindo para Deus renovar nossa mente, Ele vai nos alegrando, vai abrindo os caminhos do conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Olha só o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Irmãos, hoje durante o dia, eu estava pensando, falando com Deus, meditando, e eu creio que foi Ele que colocou isso no meu coração, e eu vou falar aqui com mais irmãos. Para nós vermos, para nós aferirmos a nossa vida espiritual, a nossa vida de cristãos, para nós aferirmos, medirmos, vermos assim como nós estamos diante de Deus, basta a gente fazer uma pergunta. Aleluia! Isso que eu estou fazendo, Jesus Cristo faria? Jesus Cristo faria isso que eu estou fazendo? Então é uma pergunta que nós temos que fazer diante dos nossos atos, das nossas atitudes. Nós temos que realmente lembrar, assim, tentar imaginar a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a sua santidade e fazer essa pergunta. Você tem que fazer na sua mente essa pergunta. Faz para você mesmo. Quem sou eu para te acusar? Mas você tem que fazer essa reflexão. Jesus faria o que eu estou fazendo? Quando eu olho a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo Ele como um homem
aleluia, apaixonado pela palavra de Deus, porque ele era a própria palavra. Eu vejo um homem que se consagrava, né? Ele, por várias vezes ele se afastava por um tempo para um local isolado, para buscar forças de Deus, para falar com o Pai, né? Então as atitudes do Senhor Jesus Cristo, elas servem de espelho para nós. E eu vejo que as atitudes do Senhor Jesus Cristo, elas servem, aleluia, como um exemplo para nós. Então, fica aí essa palavra para o nosso coração, para a nossa meditação. Quando nós tivermos dúvidas sobre alguma coisa, se é errado ou não, façamos essa pergunta. Jesus Cristo, ele faria isso que eu estou fazendo? Jesus Cristo falaria essas palavras que eu estou falando? Jesus Cristo colocaria os seus pés ali nesse lugar onde eu estou colocando meus pés? Jesus Cristo abriria sua boca para comemorar a vitória, né, de algum escudo, de algum time? Jesus Cristo faria isso? Jesus Cristo perderia o seu tempo? Ele fez isso? Tem algum relato na palavra de Deus que ele fez isso durante a sua caminhada? Então é isso que espelha. Jesus Cristo é o espelho para nós. Ele é o nosso exemplo, é o nosso mestre. Então essa é a melhor maneira de nós compararmos a nossa vida com a palavra de Deus, né? O tempo do Senhor Jesus Cristo realmente era voltado, aleluia, para o reino de Deus, para o reino do Pai dele. Ele veio para mostrar a glória do Pai, veio para pregar, veio para ensinar, veio para usar os dons do Espírito Santo, que ele estava cheio, repleto, né? Toda a plenitude estava nele. Então o tempo dele era direcionado para o reino de Deus, para operar milagres, para curar, para ensinar, né, e para se revelar quem ele era. O caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Então essa carta do apóstolo Paulo, como ele sendo um dos maiores imitadores de Cristo, né, por estar cheio do Espírito Santo, então ele nos ensina. Ele nos ensina e ele nos incentiva, meus irmãos, a sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O que é ser um cristão? Cristão é um pequeno Cristo, ou seja, parecido com Cristo, ou seja, um discípulo de Cristo. O discípulo, ele quer ser parecido com o quê? Com o seu mestre. Então, se eu estou com a minha vida completamente direcionada para as coisas do mundo, quem é o meu mestre? Então, o meu mestre é o Senhor do mundo. Jesus Cristo assistiria certos tipos de filmes. Imagina aí no seu pensamento, Jesus Cristo colocaria os olhos dele diante, de filmes, de certas coisas? Faça essa reflexão. E se você ver, pensar e chegar à conclusão de que realmente necessita de uma mudança, essa carta aos Colossenses capítulo 3, ela serve então para a sua vida, e se eu ver algum pecado desse na minha vida, serve também para a minha vida, e serve para nós, para o nosso conhecimento, para ensinar a gente a nos moldar, de acordo com a palavra. Então, aleluia, Jesus era um homem que fazia o quê? Muito. Ele orava, ele jejuava. Então, como que eu sou um discípulo de Jesus se eu não gosto de orar? Como? Se o meu mestre me ensinou a orar e a consagrar, como que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não oro? Então não tem explicação. Quem é discípulo de Jesus Cristo tem que fazer as mesmas obras, que o seu mestre fez. Então fica aqui, para a nossa reflexão, essa palavra que falou profundamente na minha alma, e a cada dia que eu me alimento da palavra eu aprendo mais com ela, e eu creio também que essa palavra vai trazer algum ensinamento proveitoso para a tua vida. Vamos aqui então só reforçar o último versículo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos. Homens e mulheres eleitos, separados por Deus para fazer a sua obra aqui na terra. Santos e amados. Nós não precisamos estar, meus irmãos, procurando aplausos do mundo. Não. O mundo, no momento certo, o mundo ele vai ver, em nossa vida a transformação, a mudança. Ele vai ver a nossa mudança de comportamento e na hora certa o mundo vai, aleluia, ver que houve uma transformação na nossa vida, porque nós queremos andar como eleitos de Deus, como santos
e amados, de entranhas de misericórdia, meus irmãos. O que é isso, entranhas de misericórdia? É que nós reconhecemos que Jesus, ele nos salvou. Então ele teve misericórdia de nós. Então, assim como ele teve misericórdia da nossa alma pecaminosa que estava condenada ao inferno, então ele nos salvou. Então nós temos que ter misericórdia do nosso próximo, do nosso irmão que está caído ou que está errando o alvo. Ele está mal direcionado ou se perdeu por causa dos seus pecados, então ele ficou sem direção. Então, quando nós temos a visão, nós precisamos então agir com misericórdia do nosso irmão, trazê-lo de volta para a presença de Deus através da oração, da palavra, porque é só a palavra que transforma. Não é por força e nem por violência, O papel do pregador é anunciar a palavra. Não é pegar ele pelo braço, assim com força e violência, amarrar e falar, não, você tem que ir para a igreja comigo hoje, senão, entendeu? Não é por ver a palavra, ela vai fazendo o efeito desejado em nossos corações. Não é por força e nem por violência, é pela palavra, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando nos corações e fazendo realmente o ser humano se convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Haverá o juízo de Deus. Então nós temos que lutar para fugir do pecado, fugir de tudo que é mal e que entristece a Deus, e renovar-nos no conhecimento de Cristo. Amém? Essa foi a palavra desta noite. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.